Olá, alunos! Tudo bem? Nesse vídeo vamos conversar sobre as funções biológicas da água. Vamos lá? A água tem diversas funções, tanto quando a gente pensa em célula e quando a gente pensa também no organismo de modo geral. Por exemplo, a água é importantíssima para o transporte de substâncias, seja dentro da célula ou dentro de uma pessoa, por exemplo. Dentro da célula, nós temos o quê? Um citoplasma, que é aquoso, e moléculas ali interagindo, moléculas sendo captadas do meio extracelular, moléculas que são transportadas para o meio extracelular, então a célula precisa se livrar daquela molécula. Então esse transporte só é possível porque existe água ali. A água vai ser o meio que vai permitir essa movimentação do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. Quando a gente pensa numa pessoa, um organismo complexo, não apenas uma célula, o transporte de substâncias depende de água também. Então, quando a gente come alguma coisa, por exemplo, a gente já tem a saliva molhando aquele alimento, o alimento vai chegar no estômago, no intestino, e aquelas moléculas vão ser absorvidas e vão para o sangue. Sangue esse que vai pegar essas moléculas, como açúcar, por exemplo, e levar para os tecidos. Mas vai levar para os tecidos como? Através do sangue, que é aquoso. Então, o transporte de substâncias só acontece por causa da presença de água. Reações químicas também utilizam água. Então, em bioquímica, muitas das reações são chamadas reações de hidrólise. Então, existe a água ali e a água promove, junto de uma molécula específica chamada enzima, promove a reação. Então, o nosso metabolismo, ou seja, as reações que a gente faz na nossa célula, no nosso corpo, que permitem geração de energia, depende de água. Pensando não em célula, mas no organismo, a termorregulação ela depende de água. Então, num dia que está muito quente, por exemplo, a gente começa a suar. A produção de suor, que é aquoso, acontece justamente para que a gente possa resfriar o nosso corpo. A lubrificação também é importante. Então, a gente tem, por exemplo, as lágrimas, que são substâncias aquosas, são componentes aquosos, para lavar, então, a nossa mucosa conjuntiva. Nós temos a urina, por exemplo, que é aquosa também para lavar nosso trato urinário. Uma função importantíssima da água é o equilíbrio osmótico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas o equilíbrio osmótico ele vai afetar células de modo geral. Então, não só células humanas, mas qualquer célula, ela pode sofrer o que a gente chama de osmólise, ou degradação, ou lise osmótica, que é uma degradação por causa da diferença da pressão osmótica. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso daí. Excreção de substâncias, então, seja pela urina, por exemplo, que é aquosa, ou uma célula que tem um transportador que leva uma substância do meio intracelular para o meio extracelular. Isso só vai acontecer por causa da presença de água. Digestão, então, quando a gente se alimenta, novamente dando o exemplo do alimento, o ácido clorídrico do estômago vai levar à degradação ali daquele alimento. Esse ácido clorídrico está dissolvido em água. Então, se não existisse água, a gente não ia ter a digestão da forma como ela é feita. A nossa pressão arterial também é controlada por água. Então, uma pessoa muito desidratada, ela vai ter um volume menor de sangue, consequentemente a pressão arterial vai cair. E na imunologia, a água é muito importante também. Por quê? Nós temos células do sistema imune, células, por exemplo, especializadas em produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles são produzidos e têm que chegar num tecido, num órgão, enfim, para encontrar um micro-organismo que ele queira neutralizar. Para os anticorpos terem essa função, eles precisam chegar lá, chegar no local alvo onde tem aquele organismo estranho. E ele chega lá como? É através da água. A água que vai fazer essa movimentação das substâncias. Voltando aqui para o ponto do equilíbrio osmótico, que eu falei que a gente ia abordar daqui a pouco, o que é isso, né? O que é a osmose? Pensa no seguinte, a gente tem um sistema aqui, um copo, um recipiente, que tem uma barreira aqui no meio. Barreira essa que é uma membrana semipermeável. O que significa isso? Ela permite a passagem de algumas coisas, como, por exemplo, a água. Imagine que no lado esquerdo a gente tem poucas moléculas dissolvidas. Então, a gente tem água ali e algumas moléculas de sal, por exemplo.
Aqui na direita, nós temos muitas moléculas e a mesma quantidade de água. Ou seja, na direita a gente tem uma concentração maior de moléculas do que na esquerda. O que é a osmose? A osmose é a movimentação da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, a água que está aqui na esquerda, ela vai para a direita justamente para equilibrar a concentração das moléculas nos dois lados, na esquerda e na direita aqui. Então aqui nós temos poucas moléculas, então teremos pouca água. Muitas moléculas na direita, muita água. Então a osmose é justamente esse movimento. Por que isso é importante para a bioquímica? Isso é importante pelo seguinte: dentro das células tem água e tem também moléculas dissolvidas. Fora das células, mesma coisa. O meio extracelular ele é aquoso e tem moléculas dissolvidas também. Se a quantidade dessas moléculas dissolvidas for maior no meio extracelular do que no meio intracelular, o que vai acontecer? A água vai se movimentar do meio intra para o meio extracelular. Então, esse movimento de água, que está aqui na direita, vai fazer com que a célula murche. Ou seja, o meio ele é hipertônico, porque ele tem uma maior concentração de moléculas no meio extracelular, e ele vai fazer com que a água saia da célula. O contrário também pode acontecer. Então, se o meio ele é hipotônico, ou seja, tem mais moléculas dentro da célula do que fora, o que vai acontecer? A água vai entrar na célula, fazendo com que a célula inche. Se a célula inchar muito, ela pode acabar estourando. Então, ela pode ser degradada e destruída. No meio isotônico, a concentração de moléculas no meio extracelular é a mesma que no meio intracelular. Então, a concentração de sal, por exemplo, cloreto de sódio, no meio extra e no meio intracelular, vai ser a mesma. Então, não vai haver essa movimentação da água. A célula não vai murchar e nem vai explodir. Por isso, por exemplo, que o soro fisiológico ele é 0,9% de cloreto de sódio, para garantir ali a isotonicidade e não levar nenhum dano para a pessoa que está fazendo uso dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.